Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 23 de junho de 2025. Comboio ferroviário com combustível russo é explodido pela Ucrânia. Grupo de soldados russos se rendem em Sumi. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vai ver a verdade, sempre a verdade. E quero pedir a todos que deem um like, ajudem a fortalecer o canal perante o YouTube, que quanto mais likes tiver, vai distribuir mais para mais espectadores. E também peço que compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Um trem transportando combustível para as tropas russas é explodido na região de Zaporizhia. Um grande incêndio irrompeu. Um incêndio de grandes proporções, perto e ficava na região, nas imediações da cidade de Tokmak, cidade ucraniana, em Zaporizhia, porém ocupada pela Rússia. E na região de Zaporizhia, um trem russo com combustível, de acordo com Petro Andriushenko, que é chefe do Centro de Estudos de Ocupação, ele confirmou que o trem inimigo, ele falou, que é o trem russo, foi atingido por forças de defesa ucranianas, no trecho ferroviário entre a vila de Levadne e Moloshansk. Nosso pessoal em terra confirma o principal ponto positivo, falou o Andrei, A linha férrea está destruída em grandes proporções. Levará algumas semanas para substituí-la. Essa substituição é dos trilhos, a ferrovia é uma coisa mais fácil quando ela é destruída parcialmente. Ela tem que trazer trilhos e fazer uma base boa e ela pode voltar a trabalhar. Então ela foi destruída ali. E o que significa que o combustível, de acordo com as informações desse Andriy, não será enviado para a frente de batalha por 2 semanas, segundo relatos dele mesmo. Atualmente há relatos que 11 tanques que estavam nesse comboio estão em chamas. E a fumaça desses tanques com combustível, que estão incendiados, ela pode ser vista a mais de 20 quilômetros de distância. Então, sem dúvida, isso proporcionou uma grande avaria na linha férrea, que foi muito gravemente danificada. E a Ucrânia que está estimando que os reparos vão levar aproximadamente 2 semanas, mas eventualmente poderão levar mais por problemas da logística interna da Rússia. Eu torço para que sempre leve mais, mas depois eu tenho certeza que novamente serão destruídos, porque se eles vão arrumar, eles vão continuar levando a carga, a logística deles, e a Ucrânia vai continuar atacando a logística deles, quer com drones, quer com artilharia de obuses, ou mesmo morteiros. Morteiros ali é mais difícil, é mais, na realidade, com obuses ou com drones. Ele ali tem alcance para os obuses ucranianos. Então, o trem está em chamas, naquele trecho da rodovia, ainda segundo as informações que eu obtive. Isso aconteceu ontem, mas ainda continuavam, porque a quantidade muito grande de combustível, ainda continuava o fogo, ainda hoje de madrugada. E nós temos que nos lembrar que, recentemente, pelo menos 7 pessoas morreram e 69 ficaram feridas quando uma ponte rodoviária desabou sobre os trilhos após uma interferência também das forças ucranianas e descarrilhando um trem na região russa de Briansk, na fronteira com a Ucrânia. Queria só lembrar isso, porque a Ucrânia está atacando. Só que esse em Briansk ele foi sabotado. Eles colocaram uma bomba embaixo da ponte. Quem colocou essa bomba foi a resistência ucraniana na região de Briansk. Embora que a resistência ucraniana ela está trabalhando na Rússia e está trabalhando também nas 4 províncias semi-ocupadas e também na Península da Crimeia, ocupadas pela Rússia, certo? Então está em todo... E essa resistência ela tem a participação também de russos,
e principalmente na parte russa, porque eles também atuam dentro da Rússia, daqueles que querem derrubar o regime do ditador Vladimir Putin. A locomotiva e vários vagões do trem descarrilharam devido ao colapso da estrutura do vão da ponte ferroviária. Estou só relembrando essa de Briansk, então, por causa dessa sabotagem realizada nesse trecho ferroviário na região de Briansk. Né? Então, ali feriram pessoas bastante, e quanto a esse que aconteceu em Zaporizhia, nós não temos ainda o número de feridos, né? Não sabemos quantos morreram. Eu acredito que aqueles que estavam guiando, né, o maquinista, talvez tenham morrido até pelo fogo, né? É normal se tinha mais alguma pessoa a bordo. Então, porque lá em Briansk o maquinista morreu, né? E não foi assim em proporção tão grande de fogo e explosões, que não tinha combustíveis. Bom, um grupo de soldados russos, também gravemente, tinha entre eles gravemente feridos, resolveu se render na região de Sumy. Uma região que os russos estão contando lorotas, que eles estão fazendo avanços, mas não estão, como já tenho falado, apenas para reafirmar. E esse grupo de soldados das Forças Armadas da Rússia se rendeu na região de Sumy, uma região que a Rússia quer criar uma nova linha de combate, uma nova linha de frente. Não é um número muito grande, mas pode ser considerado grande também, que são 12 militares do exército russo de ocupação, e se renderam para os combatentes ucranianos, voluntariamente. Eles não tiveram que ir atrás, na realidade, eles vieram atrás dos ucranianos para se render, lá acenando a bandeirinha branca, lá, um pano branco, né? E soldados russos capturados, inclusive diversos canais do Telegram da russos também estão confirmando isso. E os soldados russos sinalizaram a intenção deles de se render para um drone ucraniano próximo, e foram então capturados por combatentes que daí vieram buscá-los. O drone chamou os ucranianos para buscar os russos que estavam se rendendo. Antes dos ucranianos chegarem, eles já depuseram as armas num canto lá e se entregaram, e daí seguiram os soldados ucranianos que vieram buscá-los, né? Não era longe ali a linha de frente, e eles, na realidade, durante a operação que eles estavam fazendo de linhas de ataque, de moedor de carne, eles se esconderam, porque eles sabiam que iam morrer. Então, já no início, eles deram um jeito, não sei como é que fizeram isso, mas eles se esconderam porque tinham, antes de entrar na zona da morte. E aí, depois, eles não queriam voltar, né? Acho que ficaram com medo e acharam mais sensato ir para as linhas ucranianas. Então, quero ressaltar que eles viram, né, que um grande número de soldados russos foi morto justamente nessa ocasião, praticamente todos, ninguém voltou, eles falaram, e eles também não voltariam se tivessem entrado nessas linhas de buchas de canhão, né, nos moedores de carne do ditador da Rússia. Entre os prisioneiros estão aqueles que tinham feridos gravemente, que alguns chegaram a ser feridos, mas conseguiram recuar, né? Eles estavam mais atrás e não pagaram o preço para ver se eles morreriam ou não. E os ucranianos explicaram que durante o reconhecimento avistaram esse grupo de militares russos, e aí eles mandaram os drones, pessoal a pé buscá-los quando o drone deu a mensagem para eles. Mas muitos soldados que conseguiram passar por esse moedor de carne acabaram sendo eliminados depois por drones, aqueles que não se entregaram, porque acho que eles não sabiam, não tiveram essa presença de espírito para se entregar. Vale lembrar que atualmente os combates na região de Sumy continuam. Eles são violentos, são fortes também, acho que ficam longe da intensidade lá na região de Pokrovsk, mas são, de fato, combates fortes. As forças russas continuam tentando avançar na região, um número grande de infantaria, a situação continua crítica, né? Pode ser que eles consigam avançar amanhã ou depois, porque a Rússia está colocando 50 mil soldados ali para só na frente de Sumy, que não é uma frente muito grande, não é muito ampla, né?
Então, a situação é crítica, porque eles estão também atacando com drones. Eles arrumaram uns drones ali, não tem tanques de guerra, né? Quando aparecem, é muito poucos, têm sido destruídos. Não tem blindados que transportam a tropa. A infantaria que vem a pé e vai fazer o ataque também a pé. Às vezes vem com carros civis. Então, lá essa é a situação em sume. Mas os soldados estão desgastados e querem se entregar e não querem combater. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você verá sempre a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.